Vamos voltar a falar sobre a cúpula, do clima. O Brasil vai para a COP28 em Dubai com algumas propostas na mala, visando realmente apresentar propostas eficientes na transição energética. O país tem a expectativa de engajar uma campanha para favorecer as nações menos desenvolvidas por meio de financiamentos em programas, incluindo o chamado hidrogênio verde, o combustível do futuro. Vamos conversar com a advogada especialista em direito ambiental, Daniela Mota, para saber desse e de outros planos que a comitiva brasileira leva para os Emirados Árabes Unidos. Olá, bom dia. Bom dia, Fábio, tudo bem? Tudo ótimo, satisfação em recebê-la aqui nesta manhã. Nós temos assuntos bem importantes, sem dúvida nenhuma, para tratar lá na COP28. Você pode destacar alguns outros, além do hidrogênio verde? Claro, não, obrigada pela oportunidade de conversar aqui. Eu acho que essa questão da transição energética, os subsídios à produção, enfim, a substituição do uso dos combustíveis fósseis, mesmo a gente estando lá, né? Então, sendo recebido por um país que tradicionalmente é conhecido pela produção dos combustíveis fósseis, inclusive isso está sendo apontado como um ponto aí de divergência, mas a própria o controle das emissões e, enfim, a questão do aquecimento global agora, ela precisa ser traduzida de alguma forma. Então, agora acabou de sair um documento, né, o Balanço Global, e que precisa ser, de alguma forma, endereçado pelos países. Então, o Brasil, ele deve, junto com os demais, apresentar o agronegócio como uma parte dessa solução, e a gente espera que essa transição também energética ela seja bastante enfrentada agora em razão dessa crise climática que a gente está vivendo. Daniela, a gente acompanhou de perto, toda a discussão do mercado de créditos de carbono, e o agro brasileiro, defende que seria bom ficar de fora. Outros já contestam esta decisão. Como é que é possível avaliar essa situação? Olha, na verdade, a gente está na iminência, né, Fábio, de o Brasil acabar regulando a questão do mercado de carbono. Então, a gente está num momento bastante propício até para apresentar o que a gente tem em termos de soluções e aprender também com os demais países. Eu acho que o importante desse fórum internacional é que existe também muita troca. Então, além dos eventos, né, principais, existe também ali alguns eventos em paralelo em que especialistas aproveitam para trocar o que tem de bom em cada país. E o Brasil ele pode se aproveitar disso para trazer aí mais elementos para a gente ter uma regulação, um mercado regulado de carbono mais compatível com as indústrias brasileiras no geral, com os interesses brasileiros, e eu acho que o agro pode fazer parte disso. Muito também se fala de que qualquer medida nesse sentido, era importante que a regularização fundiária fosse mais para frente, mais avançada, porque acaba que muitos produtores, proprietários, não têm toda uma situação regular e isso impede acesso a créditos, também melhorias na sua área. É importante que o Brasil também preste atenção nesse item, Não, sem dúvida. Na verdade, assim, a gente já evoluiu bastante, mas o Brasil, por ser um país aí de dimensões continentais, Fábio, a gente acaba tendo problemas também compatíveis com isso. Então, sem dúvida, o desmatamento ele é um ponto que, inclusive, deve ser tratado pelo governo brasileiro e que precisa de um endereçamento, mas é claro que a gente tem várias técnicas e várias metodologias aí que vêm sendo implementadas também que podem ajudar a combater isso.
Então, eu acredito que o Brasil ele também deve apresentar o que a gente está fazendo para ganhar eficiência de produção, melhorar o próprio uso do solo, frear o avanço nessas novas áreas e acabar com essa questão do desmatamento, ainda que isso seja um plano bastante agressivo, né? Mas são metas que a gente precisa ter e incorporadas nas nossas políticas públicas. Então, sem dúvida, isso pode beneficiar, inclusive, os produtores rurais, né? Porque é o que você estava falando. Isso impede também o acesso a crédito e uma série de outros benefícios. Mas eu acho que a gente deve trazer aí as tecnologias do nosso lado para ajudar na implementação disso. Com certeza. A gente estava exibindo há pouco aí imagens do sistema Lavoura, Pecuária e Floresta, né? Que tem tido um sucesso, né? Uma resposta muito positiva e que, sem dúvida nenhuma, levando para a COP28, aí, outros países vão ficar de olho, né? Com certeza, eu acho que isso pode ser inclusive replicado, né, em outros países, de repente, que tenham um clima, enfim, algo que se comunique com a gente. E, enfim, eu acho que esses bons exemplos que a gente precisa levar para essa conferência, trazer aí os projetos que estão dando certo e, enfim, existem vários temas que a gente sabe que já estão sendo endereçados, como a questão da fixação biológica de nitrogênio, tratamento de dejeto, recuperação de pastagem degradada. Enfim, eu acho que esse projeto da integração lavoura-pecuária acaba sendo mais um bom exemplo que a gente pode mostrar como as tecnologias estão sendo empregadas aqui e que também podem ser replicadas em outros países. Daniela, só para encerrar, eu certa vez ouvi aqui numa entrevista que o Brasil vai ser etietado, né? Porque realmente os especialistas já colocam aí projetos estão lá na frente, né, de outros países, né? Nesse sentido, da energia eólica. Nossa, a gente já está com ela há bastante tempo e ainda outros países não têm nenhum programa de investimento nesse sentido também, né? Não, sem dúvida. Na verdade, a gente tem uma vantagem, Fábio, dessa questão da matriz energética renovável, né? E a gente sabe que o mundo está em desvantagem. Então, quando a gente tem aí duas guerras acontecendo, fica muito difícil para eles se desapegarem totalmente da questão dos combustíveis fósseis. Apesar de essa ter sido uma temática que eles conseguiram avançar bastante no âmbito da COP passada, né, a COP 27, talvez esse ano a gente tenha um cenário diferente. Então, sem dúvida, o Brasil tem tudo para ser esse protagonista tietado pelos demais, porque a gente está à frente, sim, nesse cenário de transição. A gente tenha sucesso por lá, né? E também que a gente possa ter um retorno, né? Um apoio, porque tudo envolve recurso, né? E isso é importante que a gente tenha um caixa, uma forma de ajudar também o produtor rural a aplicar essas ferramentas e assim a gente conseguir um planeta mais sustentável, não é isso? Muito obrigado, Daniela Mota, que é advogada especialista em direito ambiental e conversou com a gente sobre as expectativas para a COP28. Um excelente dia. Obrigada, Fábio, para você também.